Parágrafo 5º. Da comunhão dos santos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. 216. Que nos ensina o 9º artigo do Credo com estas palavras: na comunhão dos santos? Com as palavras, na comunhão dos santos, o 9º artigo do Credo ensina-nos que na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim interiores como exteriores, que lhe pertencem. 217. Quais são os bens comuns interiores na Igreja? Os bens comuns interiores na Igreja são a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os méritos infinitos de Jesus Cristo, os méritos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma Igreja se realizem. 218. Quais são os bens exteriores comuns na Igreja? Os bens exteriores comuns na Igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. 219. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da Igreja? Na comunhão dos bens interiores, inserem-se somente os cristãos que estão na graça de Deus. Aqueles que estão em pecado mortal não participam desses bens. 220. Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque a graça de Deus é o que une os fiéis em Deus e uns aos outros. Portanto, aqueles que estão em pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão dos bens espirituais. 221. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram nenhum proveito dos bens interiores e espirituais da Igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal ainda assim tiram algum proveito dos bens interiores e espirituais da Igreja, uma vez que conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão a Deus. 222. Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da Igreja? Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da Igreja, desde que não estejam separados da mesma Igreja pela excomunhão. 223. Porque os membros desta comunhão, considerados no seu conjunto, são chamados santos? Os membros desta comunhão são chamados santos, porque todos são chamados à santidade, e foram santificados pelo batismo, e muitos deles já atingiram a santidade perfeita. 224. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório, e nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Parágrafo 6º. Daqueles que estão fora da Igreja.
Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas testemunhas, ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. São Mateus, capítulo 18, versículo do 15 ao 18. 225. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Aqueles que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados, e aqueles que estão fora da verdadeira igreja. 226. Quem são os que estão fora da verdadeira igreja? Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. 227. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo, o Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. 228. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo, nem creem em Jesus Cristo. 229. Quem são os hereges? Os hereges são aqueles cristãos que obstinadamente se recusam a crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica, por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas dos protestantes. 230. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuram, isto é, renegam com ato exterior a fé católica que antes professavam. 231. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, voluntariamente se separam da Igreja de Jesus Cristo ou de seus legítimos pastores. 232. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por falta graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, que, por sua vez, espera e deseja a sua conversão. 233. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é a punição mais grave e mais terrível que a Igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados. 234. Os excomungados ficam privados de quais bens? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. 235. Podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira Igreja, com advertências salutares,
com orações e boas obras, suplicando a Deus que, pela sua misericórdia, lhes conceda a graça de se converterem à fé e de entrarem na comunhão dos santos.